Bom, tá aí na tela, ó. Delegação de tarefas, gente. Bom, seguinte, dentro de um escritório de advocacia, o quão é importante você delegar a tarefa? É muito comum advogados mencionarem, isso eu já vi muito na minha experiência de advogado, né, nesse período aí de 17 anos de advocacia, muitos advogados falaram assim, ninguém faz o que eu faço, por isso que eu não delego. Mas a delegação dentro de um escritório, mesmo que seja um escritório pequeno, por exemplo, um escritório boutique, diferente de um escritório full service, por exemplo, a delegação, ela traz produtividade para o escritório de advocacia. Então, olha só, aqui eu observo advogados líderes que transferem para seus colaboradores algumas autoridades que criam compromisso na execução da tarefa delegada. Isso é importante, você dizer o seguinte, olha, eu estou te delegando essa tarefa, você está gerando um compromisso para aquela pessoa, a pessoa tem uma obrigação de compromisso contigo, você vai cobrar ela dia, ali, hora, relatórios, você cobra ela, você traz responsabilidade para aquela pessoa. O fato de você delegar não significa abandonar. Você entra num processo de fiscalização, ok? Pois bem, então olha só, como eu posso aperfeiçoar a delegação se eu não sei delegar? Ou mesmo eu não possuo essa competência de delegação, como que eu faço isso? Comumente, as pessoas que não gostam de delegar, não é? E não sabem delegar, são aqueles que, primeiro, não acreditam no processo de delegação. São pessoas que não confiam em outras pessoas, foi como eu falei. Comumente eu escuto, ninguém consegue fazer o que eu faço, ok? Pode ocorrer arrogância. Às vezes o advogado do escritório de advocacia, ele ali vai delegar, mas ele é extremamente arrogante. E a gente vai bater em outro ponto que a gente fala aqui dentro do projeto Advocacia Sem Fronteiras, que é a questão da liderança. Aquele que se torna arrogante, ele deixa de ser líder. Então, não é um bom treinador, não costuma ser uma pessoa que consegue passar o conhecimento e treinar os advogados. Senta aí, menino, senta aí para o estagiário, senta aí para outro advogado, e ele fica ditando para o cara ficar batendo a petição. Isso comumente, advogados mais antigos praticam isso dentro do escritório de advocacia. Em vez de ensinar ali o porquê, por que você está peticionando daquela forma, porque diante do processo eletrônico aquilo foi feito. Se é um novo nicho, como que aquele advogado pode estudar mais para conhecer aquele novo nicho e trazer mais benefícios para o escritório de advocacia, se empolgar. Você trabalha ali como um líder, como um coach, como um treinador, e aí você estimula aquela pessoa até trazer clientes para o seu escritório de advocacia. E claro, aquele que trouxe, ele também ganha. Isso faz parte do jogo, não é? Não possui comunicação, é uma pessoa sem comunicação dentro do escritório de advocacia. Isso é um problema. Um advogado que não se comunica, na nossa profissão, é necessário uma comunicação extrema. O professor Miziara fala isso no nosso módulo de oratória. Então, um advogado que não comunica, ele não se comunica, ele não sabe delegar essa tarefa. Não possui uma visão sistêmica do escritório de advocacia. Quais são as principais causas de um advogado que não sabe delegar? Ele não sabe planejar, ele não tem um plano, ele não tem metas claras, ele não tem um plano de ação. Então, se ele não sabe planejar, ele não sabe delegar. Não confia na capacidade dos outros advogados e colaboradores. É aquela pessoa que fala, ninguém faz o que eu faço. Então, ele não consegue delegar porque ele não confia. Ele não tem essa fidúcia nas outras pessoas. É um cara que sempre está ocupado. Você nunca consegue falar com ele porque ele está sempre ocupado. Ele é uma pessoa improdutiva e aí se torna uma pessoa sempre ocupada. Ele não separa o dia por momentos e aí não procura produzir nesses momentos. E aí ele está sempre ocupado. Se é aquele cara que está sempre ocupado, ele tem a dificuldade de delegação. Ele costuma ser muito controlador e centralizador. Foi o que eu falei há pouco tempo e volto a repetir. Ninguém faz o que eu faço, então ele controla, ele centraliza tudo. E isso
Faz assim, eu não vou passar o conhecimento para outros advogados do meu escritório, por exemplo. Isso é um grande erro. Você está deixando de crescer no seu escritório de advocacia. Compartilhar conhecimento é sinônimo de crescimento. Tem medo de ser superado pelos seus subordinados. Eu acho muito legal advogados que falam, olha só, minha cria virou melhor que a criatura. Ou seja, você vê pupilos seus crescendo, produzindo, pessoas que vêm desenvolvendo a carreira jurídica e te ajudando dentro do escritório. Você precisa disso. Se não é ele que está realizando a tarefa, não sabe como acompanhar. Foi o que eu falei, não adianta você delegar e transferir uma responsabilidade sem acompanhar. Você tem que acompanhar. Porque muitos delegam e falam, passei lá a responsabilidade para o fulano de tal, mas ele não acompanha isso. Delegação não significa abandono, e isso é importante para vocês. Olha lá, medidas que podem ser adotadas para esse advogado buscar uma delegação dentro do escritório dele. Avaliar os pontos fracos e fortes da equipe. Toda equipe tem um ponto fraco e forte, é comum. Uns são melhores de ir no cartório, conseguir bater um papo lá com o magistrado, despachar com o magistrado, falar com um oficial de justiça, por exemplo. Esse é um ponto forte daquele advogado, então eu delego essas tarefas para ele, cobro dele no final do dia ou no final de semana, um relatório quinzenal, por exemplo. Tenho que analisar quais são os pontos fracos. De repente eu tenho uma pessoa extremamente tímida, mas um brilhante advogado, então eu busco ele para a área interna. E para a área externa eu coloco aqueles mais extrovertidos, que costumam se comunicar de uma forma melhor, às vezes não têm um poder de escrita como aqueles que estão na área interna, e nem gostam de se dedicar tanto como aqueles que se encontram na área interna. Então você tem que saber quais são os pontos fortes e fracos do seu escritório de advocacia. Quem da equipe pode fornecer relatórios semanais, quinzenais, mensais, são sempre importantes para aquele que delega. Reunir os colaboradores e informar que irá verificar a periodicidade e o andamento das tarefas, que eu falei. Delegar não é abandonar, você tem que acompanhar. Demonstrar interesse em ajudar as pessoas. Olha só, estou te delegando, mas qualquer necessidade que você tenha, venha e me procure. Se você tiver algum tipo de dúvida, vem bater um papo comigo, estou aqui para te ajudar. Você transfere a responsabilidade, mas ao mesmo tempo você fala aqui, eu estou aqui, tá? Ou seja, você também dá mais segurança para aquela pessoa que está assumindo uma responsabilidade de algo que comumente é você que faz. Entender que ninguém é infalível, estabelecer margem de erros. É muito comum advogados que observam erros e aí a tempestade acontece no escritório. Eu já trabalhei em escritórios assim. Advogados que berram com outros advogados e isso afasta a liderança, afasta o poder de delegação, aquele cara já não quer mais assumir aquilo. E aí ele deixa de acreditar no escritório, foi tudo que a gente veio falando nesse caminho. Ajustar o grau de autoridade de cada um. A gente tem que saber qual o grau de autoridade de cada um dentro do escritório de advocacia. Isso é importante. E quais são os benefícios? Muitos me perguntam, mas Cristiano, então beleza, estou delegando, quais são os benefícios que eu vou ter? Por exemplo, acreditar no potencial das pessoas, que a delegação traz benefícios na sua vida profissional e vida pessoal. Você delegando, você tem mais tempo com a sua família, você tem tempo para cuidar da sua saúde, por exemplo. A delegação ajusta no desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Aprende a respeitar as diferenças e o modus operandi de cada pessoa. Você tem que saber que aquela pessoa, ela trabalha daquela forma, ela age daquela forma. Você não pode cobrar que aquela pessoa seja igual a você. Procure respeitar as diferenças daquela pessoa. Todo mundo tem uma diferença para o outro. Claro, isso é fato. Agora, respeitar as diferenças é um trabalho que você tem que fazer diariamente. Porque se você não fizer isso, você vai sempre bater de frente diante de uma delegação. E aí prejuízos vão acontecer.